Tudo bem, pessoal? Nós estamos começando uma série, aproveitando esse tempo de quarentena, em que o nosso estudo das segundas-feiras, Mártires Vivendo por Cristo, vai ser retomado dessa forma agora eletrônica, né? E hoje é a primeira dessas vezes em que estaremos juntos. E eu vou fazer o seguinte: como algumas pessoas não nos acompanhavam fisicamente, eu vou tentar fazer um resumão de hoje até daqui a umas 3 ou 4 semanas, de tudo que nós vimos em quase 6 meses. Mas com isso as pessoas podem nos acompanhar. Eu estou gravando para vocês hoje, embora eu quisesse fazer ao vivo, porque ontem, na transmissão do nosso estudo, nós tivemos problemas e me parece que os sistemas de internet estão sobrecarregados nesse momento, e com isso vai ficar mais estável se for gravado para você. Vai sem muita edição hoje, depois nós editamos com calma e postamos lá para você, tá bom? Então vamos começar. Nós estamos estudando a primeira epístola de Pedro, aquela primeira carta, que é uma carta geral que ele manda para todas as igrejas. E isso porque algumas cartas do Novo Testamento foram escritas não a cristãos específicos ou a igrejas específicas, mas a um grande número de cristãos, ou seja, todos os cristãos espalhados por onde houvesse igreja dentro do Império Romano. E obviamente nós estamos falando do primeiro século da era cristã, e por isso era tão importante que houvesse informação por parte dos primeiros pastores responsáveis pelo rebanho de Cristo, que foram exatamente os discípulos que andaram com ele e que depois foram os apóstolos. Esses cristãos foram então beneficiados numa primeira leitura pela exortação, pelo ânimo, pela direção que os apóstolos deixavam para eles. Essas epístolas são conhecidas como epístolas gerais, e a primeira epístola de Pedro é uma delas, mas também podem ser chamadas de epístolas católicas no sentido de epístolas universais, que é o sentido original da palavra católica. Então as duas epístolas de Pedro, as três epístolas de João, a epístola de Judas e a epístola de Tiago, são chamadas de epístolas gerais ou universais. Há alguns estudiosos, como é o caso de Kistemaker, que entendem que Hebreus também se encaixa nisso aí. Nós vamos ficar com a maioria dos pensadores que deixa Hebreus de fora e coloca apenas aquelas outras epístolas que eu mencionei. Vamos falar um pouquinho então de 1 Pedro. É certamente uma das epístolas com maior teor pastoral do Novo Testamento, e talvez até da Escritura toda, né? E a impressão que nós temos ao ler a carta é que Pedro enviou à Igreja de Cristo espalhada naqueles dias com a nítida sensação de que ele tinha pouco tempo. Havia pouco tempo para instruir tanta coisa. Então ele envia uma carta com conceitos gerais e com aquele senso de urgência. Havia necessidade de fazer com que a Igreja do Senhor fosse exortada e instruída a respeito de fatos e de princípios que deveriam ser levados em conta e que não tinha muito tempo. Há um escritor contemporâneo, aliás, não contemporâneo, ele faleceu, mas não tem tanto tempo assim, chamava-se James Montgomery Boyce. Ele faleceu no ano de 2000 e ele era o pastor efetivo da 10ª Igreja Presbiteriana de Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Um grande pastor e um grande teólogo, pensador também presbiteriano. E é interessante, se eu posso dizer assim, que ele, muito perto do seu tempo de vida chegar ao fim, ele descobriu que estava com uma enfermidade séria, e câncer no caso, e que ele iria falecer dentro de pouco tempo. O que ele fez não foi se acabrunhar e correr para os cantos, mas ele correu para escrever um livro a fim de que ele deixasse sua última contribuição. Ele não conseguiu escrever todo o livro, mas o seu auxiliar na época, Philip Graham Ryken, que é também um autor conhecido nosso, completou a sua obra, e hoje nós temos um livro que em português foi chamado de As Doutrinas da Graça, atualmente editado pela editora Vida Nova. Então o resultado disso é um texto muito direto,
muito prático, falando a respeito das doutrinas da graça, como o título sugere. É mais ou menos nessa linha que Pedro escreve, a fim de que as pessoas não precisassem pensar demais, né, a respeito do que ele escrevia. Eram informações muito diretas. Ele tinha como assunto principal não apenas a questão do sofrimento espiritual, mas também físico. O espiritual no sentido de que, obviamente, as pessoas se abatem, né? Ninguém gosta de sofrer. Mas ele coloca no meio do seu texto que o sofrimento fazia parte da vida cristã e que, de certa forma, como ele coloca, é um privilégio poder sofrer pela causa de Cristo, mesmo passando por adversidades, por coisas tão terríveis, perseguições, lutas, martírio, morte, privação dos direitos civis, dos direitos amplos de cidadania. E por causa disso ele fixa a ideia de que a salvação, que é um assunto central, é algo tão mais glorioso do que os elementos temporais, que aponta tão objetivamente para o escatom, que aquilo que nós passarmos eventualmente nesta vida é algo de cunho passageiro, que não deve limitar as ações da igreja, nem do Filho de Deus aqui, e que isso na verdade é um privilégio. Sofrer pela causa de Cristo é um privilégio, não é? Nós temos hoje a ciência da igreja sofredora, por exemplo, aquela igreja que é perseguida, onde ela está implantada, mas de fato nós aqui no nosso Brasil, por exemplo, pouco sabemos do que é sofrer pela causa do Evangelho, a não ser algumas eventuais e esporádicas ocorrências de perseguição ou de limitação de pensamento. Mas a nossa luta hoje no Brasil é muito mais no campo das ideias e das ideologias do que uma perseguição física, por exemplo. A carta se chama Epístola de Pedro, né? Carta de Pedro, e ela foi escrita por Pedro, o que é aceito pela igreja desde o seu início. Não houve contenda a respeito disso no começo da igreja, como houve com respeito a algumas outras epístolas. Nós vamos ao longo da carta nos lembrar bastante de Pedro, já um Pedro diferente daquele que andava com Jesus, e o próprio texto da carta nos diz que não apenas Pedro estava envolvido nisso, mas Silvano, como lemos lá no capítulo 5, versículo 12, era o redator, né, o amanuense, que fez com que o texto chegasse até nós. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem: puxa vida, mas Pedro era um pescador, por mais que a pesca fosse algo meritório, como é até hoje, obviamente, e por mais que Pedro fosse um empresário, lembrem-se que ele teve que abrir mão dos seus barcos, né, e da sua sociedade para seguir Jesus, quando ele foi chamado pelo Senhor, mas o fato é que ele era envolvido numa rudeza pessoal. Nós vemos isso lá nos evangelhos. E algumas pessoas meio incrédulas dizem: não é possível Pedro ter escrito uma carta assim tão bonita, tão elaborada. Além de Pedro ter sido transformado com o passar do tempo, vamos nos lembrar que quem escreveu de fato, sob o ditado de Pedro, foi Silvano, que era um sujeito culto, né? Ele deixou outras contribuições de escrita ao longo do Novo Testamento, mas enfim, não resta dúvida quanto à autoria de Pedro, tanto que nos primeiros séculos da igreja, os pais da igreja mencionaram a epístola como sendo mesmo de Pedro, fazendo inclusive citações diretas do texto de Pedro em seus próprios textos. Clemente de Roma, por exemplo, em 95 da era cristã, escreve à igreja de Corinto e quase que repete literalmente palavras de Pedro, né, que constam aqui em 1 Pedro. No início do segundo século foi Policarpo quem escreve à igreja de Filipos e também quase faz uma paráfrase de Pedro. No final do terceiro século, por exemplo, foi a vez de Irineu, de Clemente de Alexandria, de Tertuliano, também citarem Pedro diretamente em alusões próprias a essa epístola. Então não há dúvida quanto a isso, quanto à sua autoria.
Quanto a Pedro, nós podemos dizer que conhecemos, na verdade, dois Pedros, né? Um pescador intempestivo, rude, que foi discípulo de Jesus enquanto ele estava no seu ministério terreno, e depois um outro Pedro, que foi o apóstolo da igreja primitiva, um homem de fundamental importância para a implementação da igreja. É a pessoa que mais é citada no Novo Testamento depois de Jesus Cristo. Isso é algo muito peculiar. Há cerca de 240 citações entre os nomes pelos quais Pedro é mencionado no Novo Testamento, como Pedro, Cefas, Simão, filho de João, ou Barjonas, e por aí vai. Então nós vamos nos lembrar primeiro do primeiro Pedro, o pescador rude. Ele era de Betsaida. Há algumas referências boas, como João 1,44. Era uma pequena cidade perto do Mar da Galileia. Ele ali tinha um negócio de pesca junto com a sua família, o que incluía o seu irmão André. Então André, que também era discípulo do Senhor Jesus, andava com Simão Pedro para lá e para cá. Embora ele fosse um pescador, não era uma pessoa totalmente desprovida de bens, até porque algumas profissões naquele tempo tinham uma conotação um pouquinho diferente daquilo que as mesmas profissões podem ter na nossa sociedade hoje, em termos de status social. O que não quer dizer também que ele era um sujeito rico e com colocação estratosférica na sociedade. Não é isso, apenas uma colocação quanto ao que era ser um pescador, principalmente um pequeno empresário de pesca naquele tempo. Ele era casado, a sua sogra era viva, morava lá em Cafarnaum, foi um dos primeiros a ser chamado pelo Senhor para seguirem Cristo como discípulo. Você pode ver isso lá em Lucas 5. E ele passa praticamente toda a narrativa dos evangelhos como alguém impulsivo, decidido, né, abrupto, até mesmo violento, e como nós sabemos com o episódio da orelha do coitado do Malco. Mas ele era extremamente sincero, e isso faz toda a diferença na vida de Pedro. Ele tem alguns momentos bastante significativos, sendo que um dos mais impressionantes é aquele no qual Jesus pergunta aos discípulos o que as pessoas falavam dele, emendando a pergunta sobre o que os discípulos achavam dele, até que ele, o próprio Pedro, na sua forma intempestiva, ele rompe com a resposta: tu és o Cristo. Mas esse ainda era um Pedro instável, com muitas dúvidas, e precisava ser constantemente repreendido pelo Senhor. Mas há o outro Pedro, o Pedro apóstolo, forjado ao longo da caminhada de 3 anos com Jesus, que presencia a morte, a ressurreição, é o primeiro pregador da história da igreja, é o primeiro batizador da história da igreja, é o primeiro a identificar a fé cristã como sendo algo novo e definitivo da parte de Deus, em desconexão com o antigo judaísmo. A escalada de Pedro não foi uma coisa fácil, mas enquanto ele andava com Jesus, ouvia as suas falas, e nós vemos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, que ele reteve as falas de Jesus e usou isso como parte da sua experiência sensorial, de memória, para as suas primeiras ministrações. Nós vemos isso no caso de Dorcas, em que ele praticamente imita as palavras que ele tinha ouvido de Jesus lá em Marcos capítulo 5, também em João 5. A escola de Pedro foi uma escola de provações, de quedas, de levantamentos, como a nossa própria escola tantas vezes costuma ser, né? E ele precisou ser confrontado várias vezes, inclusive naquele episódio em que ele traiu Jesus, mas agora, apóstolo, ele está menos soberbo, está com o pé um pouco mais no chão, comprova a sua fragilidade, e aí sim ele se torna um gigante nas mãos do Senhor. Uma testemunha real, verdadeira, e ao final da vida, ele chama a si mesmo de testemunha dos sofrimentos de Cristo e coparticipante da glória que haveria de ser revelada. Isso está lá em 1 Pedro 5:1. Nessa altura do campeonato, Pedro já era idoso, se preparava para um possível martírio,
talvez ele não soubesse como seria, mas que ele sofre depois. Ele viu Jesus, ele seguiu Jesus, ele andou com Jesus, e agora ele segue os passos do Mestre também no seu sofrimento. A quem não havia visto, não havendo visto, a mais, no qual não havendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Aquele que viu Jesus está dizendo para os irmãos agora, jamais para o meião, né, passando da metade do primeiro século, vocês não viram, mas vocês o amam. Vocês não veem agora, mas creem, então vocês se alegram com uma alegria que é indizível e é cheia de glória. E ao fim de tudo vocês terão a alma salva. Ele que viu, então, imaginem como é que ele se sentia, né? Silvano foi um sujeito bastante interessante que ajudou Pedro. Ele era um grande servo do Senhor. Lá era um dos mais importantes auxiliares de Pedro. Ele aparece também em outros textos, lá em 2 Coríntios, em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses. E ele era o mesmo Silas, que também é mencionado por cerca de 9 vezes, lá em Atos 15 até o capítulo 18. Era um sujeito letrado que abençoou o primeiro século da igreja. Não aparece tanto quanto outras pessoas apareceram nos primeiros textos, mas daqueles que estavam ali pelos bastidores, foi um dos grandes servos de Deus do primeiro século da igreja. E nós devemos a ele textos tão bonitos como esse de 1 Pedro. O autor é Pedro, mas o redator foi Silvano, também conhecido por Silas. Então, ele era bastante intelectualizado, bem formado nas letras clássicas, sabedor da boa teologia do seu tempo, e isso fez com que ele fosse escolhido como redator, né, como uma espécie de secretário de alguns dos primeiros autores. Ele ajudou Paulo também, enfim. Bem, esses aí são os que escreveram. Toda a formatação intelectual de conteúdo é de Pedro. Isso tem que ficar bem claro. Para quem será que Pedro queria escrever essa carta? Pedro identifica logo a quem ela foi escrita, bem no comecinho do texto. Ele fala que foi escrita aos cristãos que estavam no meio dos gentios, em 5 lugares, em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Era uma região grande e era uma região em que havia bastante cristãos. E a nossa primeira impressão é que essa carta foi escrita inicialmente para judeus convertidos. Isso pelo conjunto da obra, né? Mas quando nós chegamos ao capítulo 4, versículo 3, nós temos a impressão clara de que Pedro também, não sei se apenas, mas também se refere a gentios convertidos, por causa da relação de pecados que ele menciona ali. Porque dificilmente nós vamos imaginar judeus ainda não cristãos, mas certamente zelosos praticantes do judaísmo, cometendo alguns pecados particularmente detestáveis aos judeus, como a idolatria. Então pode ser que Pedro tenha começado pensando nos judeus convertidos, mas é possível que ele também tenha pensado depois no agregar dos gentios convertidos ao cristianismo. Essa carta foi escrita, ao que tudo indica, lá pelo ano 63, 64 depois de Cristo. E imagina-se que Pedro tenha morrido entre julho de 64, perto de julho de 64, quando Nero, que foi imperador entre 54 e 68, inicia sua perseguição aos cristãos. Então, entre julho de 64 e o primeiro semestre de 68, né, dentro desse período aí de mais ou menos 4 anos, sugere-se que Pedro tenha morrido. Isso porque nós sabemos que em 9 de julho desse ano, Nero se suicida ao tentar fugir de Roma. Então a data exata do seu martírio e morte, embora não sejam exatamente conhecidos assim com exatidão, com precisão,
mas deve ter se encaixado nesse período de tempo. Como lá em 5,13 Pedro nos fala que ele escreveu sugerindo aos que estavam em Babilônia, que certamente não era uma das 4 cidades com esse nome que havia naquele tempo, né? Havia 4 cidades chamadas de Babilônia, conhecidas naquele tempo, mas pelo portentoso da idolatria e da hediondez da perseguição aos filhos de Deus, nós estamos imaginando que Pedro realmente está falando da cidade de Roma, né? Havia outras 2, na Síria, uma no Egito e uma na Itália. Ele estava falando quase que seguramente da cidade de Roma. Até porque depois nós temos algumas conexões com o Apocalipse, né, que nos ajudam a pensar nisso. Mas de que forma os cristãos viviam naquele tempo e por que eles precisavam ouvir aquilo que Pedro escreve? Como Kistemaker bem nos diz, em 4 dos 5 capítulos dessa sua epístola, Pedro faz alusão à perseguição dos cristãos. Ou seja, nós estamos num tempo em que o texto de Pedro nos aponta para uma clara informação escriturística de que os cristãos dos anos 60 do primeiro século da nossa era estavam sob perseguição, estavam em clara condução à morte, com um imperador insano sobre eles. Então, toda aquela fala de Pedro sobre viver contente com o fato de sofrer por causa de Cristo, de certa forma completar os sofrimentos de Cristo, aceitar e honrar o governo sob Nero, aquele insano, e ainda assim viver numa sociedade que abominava e perseguia o cristianismo e os cristãos em geral, dão conta de que Pedro vivia num tempo em que a última coisa que alguém normal falaria é que estava tudo bem. Mas a mensagem de Pedro é que estava tudo bem, não pelo que se via, mas pelo que se esperava da condução eterna que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Então, a história mesmo informa que Nero, como eu falei antes, ele governa entre 54 e 68 depois de Cristo. Em julho de 64, ateia fogo em Roma e culpa os cristãos por isso. Desse ato criminoso de Nero, segundo alguns eruditos, ele queria instituir uma cidade chamada Nerópolis, mas nenhuma cidade seria tão importante e imponente quanto Roma. Então, na cabeça dele, se ele acabasse com Roma, ele podia recriar uma cidade ali chamada Nerópolis. Eu não tenho confirmação desses fatos, mas algumas leituras que eu fiz apontam para isso. Como ele não consegue, apenas cerca de 1/3 da cidade fica de pé, mas 1/3 de Roma já era muita coisa para ele ir lá e terminar o seu intento de acabar com Roma. Então ele acusa os cristãos, que são então duramente perseguidos, alvo de tortura e de morte dali por diante. Sob muita intimidação e profunda prova de suas convicções de fé em Cristo, Pedro diz então: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. 4,14, comecinho do versículo. Em outras palavras, seguir o nome de Cristo não era razão suficiente para alguém ser levado aos tribunais, ou seja, era razão suficiente para ser levado aos tribunais, denunciado por familiares, denunciado por vizinhos que muitas vezes ficavam com seus bens, era razão para ser preso, perder seus direitos, normalmente era encaminhado à tortura e depois era morto. Então nós temos que ter noção que eram tempos muito difíceis mesmo. O autor, que é Pedro, ele, ao longo da carta, que é relativamente curta, ele deixa evidências do porquê, qual o propósito ele tem para escrever essa carta. Exatamente pela brevidade do texto e pela densidade dos assuntos tratados, nós temos a impressão que ele escreve aquilo muito rápido.
porque os assuntos poderiam ter sido bem mais espalhados e considerados, aprofundados inclusive, do que são na verdade. Nada que tenha ficado para trás, tudo foi suficiente, e nós sabemos que isso é texto inspirado pelo Senhor. Mas Pedro ali reforça a ideia de que os apóstolos tinham autoridade para pregar o Evangelho, e que aquilo que eles pregavam era digno de aceitação pelos irmãos. Ele é bastante objetivo, e em 5,12 ele declara abertamente que escreve com a ajuda de Silvano. Resumidamente ele faz isso, e ele prossegue então dizendo que quer animar os irmãos e instruí-los a fim de que eles sejam postos no lugar certo, não minimizando os seus sofrimentos, aos quais os irmãos já estavam sendo submetidos muitas vezes, mas ele considera que, dada a seriedade do momento, a Igreja de Cristo precisava realmente de suporte, ânimo e alimento sólido para que se mantivessem alertas e vencedores até o final dos tempos. O encorajamento de Pedro, então, é fundamental nos tempos sombrios que a Igreja enfrentava naquele tempo do primeiro século. Para isso, a graça verdadeira é relembrada como agente de Deus para os seus filhos, ou seja, é o suporte de Deus em tempos de crise e de sofrimento, né? Seja uma crise por causa de profunda perseguição, seja uma crise por causa de um vírus que assola todo o globo, como o nosso tempo. Crise é crise e pode levar à consternação e inclusive ao sucumbir da fé. Mas é por isso que a palavra de Deus nos diz, nos exorta a que nos mantenhamos firmes diante de todas as coisas e de todos os sofrimentos. Como um todo, a carta de Pedro, essa primeira carta, é um texto muito doutrinal, é um texto que relembra aquilo que toda a cristandade precisa saber e precisa remeter ao seu coração de tempos em tempos, a fim de que haja a relembrança, o rememorar da solidez doutrinária, da sã doutrina, a fim de podermos suportar os embates dessa vida, as perseguições, tudo aquilo que, como o nome da nossa série diz, os mártires que vivem por Cristo muitas vezes têm que enfrentar. Nós devemos ler a primeira carta de Pedro sob profunda devoção, sabendo que foi escrita por um dos maiores heróis da fé cristã, alguém que viu Cristo, andou com Cristo e foi tão importante no começo da jornada da igreja, na instituição da igreja. O Senhor inspirou essa carta para os nossos irmãos há cerca de 2000 anos atrás, lá num outro continente, com outra língua, com outra cultura, muito distante de nós aqui no Brasil, ou talvez no Ocidente, ou quem sabe no globo deste ainda início do século XXI. No entanto, a carta se aplica perfeitamente a nós. Agora, 2000 e poucos anos depois de ela ter sido escrita, uma vez que nós somos irmanados àqueles irmãos do primeiro século, pelo mesmo sacrifício vicário que foi levado a termo pelo Deus encarnado, Jesus Cristo, que foi até a cruz em nosso lugar. É por causa dele que Pedro ministrou, por causa dele Pedro sofreu, por causa dele, de Cristo, Pedro disse que era que sofria, sabendo que isso talvez não causasse prazer físico, mas que era honroso sofrer por causa do nome do nosso Senhor. Para eles e para nós, o apóstolo deixa o registro de que é em meio a intenso sofrimento que muitas vezes somos alertados a manter acesa e muito desperta em nós a esperança nas promessas de Deus e no refúgio que há sob os cuidados do Altíssimo com relação aos seus filhos, mesmo que não percebamos isso enquanto estamos peregrinando. Então, a vivacidade daquilo que Pedro nos exorta a uma vida digna diante de Deus é uma espécie de conduto alegria no porvir. Ou seja, o que passamos aqui é temporário, o que passamos aqui é algo apenas da nossa peregrinação, vai passar. O deserto levou 40 anos, mas passou. A nossa vida de peregrinação às vezes leva 60, 80 anos, mas ela vai passar.
a nossa pátria é outra, a nossa terra é outra, nosso rei é outro, estamos indo para lá para nos encontrar com ele, aquele mesmo que disse que estava indo antes de nós preparar lugar para nós. Ou seja, aquilo que pode ser percebido aqui e agora é apenas uma amostra dos benefícios, aquilo que nós experimentamos da parte do Senhor aqui, é apenas uma amostra e muito pequena daquilo que nós teremos pela eternidade ao longo do nosso Pai amado. Então, resistir, viver uma vida santa, lutar pela causa do Mestre, manter um testemunho à altura do nosso chamado e, se necessário for, sofrer pela causa do Evangelho, são expectativas saudáveis da nossa leitura de 1 Pedro, sempre feita sob oração e contrição diante do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso tudo sob a iluminação do Espírito Santo, ou seja, a Trindade Santa agindo em meio ao nosso estudo, a nossa leitura e a nossa devoção. Com essa abertura, nós retomamos esse panorama para retomar um pouco os estudos que nós temos chamados de mártires vivendo por Cristo, feitos em 1 Pedro. Eu espero que você tenha gostado e daqui a uma semana estaremos juntos, quando vamos resumir mais um trecho de estudos. Isso eu falo resumir, porque nós temos estudado 2, 3 versículos a cada semana, mas nós vamos resumir blocos a fim de que vocês acompanhem e daí possamos retomar os nossos estudos num nível e num modelo mais acelerado para aproveitarmos esse tempo de quarentena, que é uma espécie de crise, não nos moldes de 1 Pedro, mas, enfim, estamos aqui acantonados, aquartelados em nossas casas e vamos aproveitar para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Deus abençoe você e eu espero que você se junte a nós, a mim, daqui a uma semana, na próxima segunda-feira também, às 19 horas. Até lá!